A paz do Senhor. Nós vamos falar hoje de Levítico 10, 11 e 12. No comecinho desse capítulo, Nadab e Abiú, filhos de Arão, lembra que os filhos de Arão eram sacerdotes também? Os filhos de Arão apresentam para o Senhor um fogo diante do incensário que eles tinham, e era um fogo estranho ao Senhor. Por quê? Porque não havia sido um sacrifício que o Senhor havia pedido. E aí eles colocam esse fogo no incensário e vão lá se apresentar a Deus. E quando eles vão se apresentar a Deus, diante do próprio Senhor, aparece um grande fogo e queima os dois. E então eles são fulminados ali, é assim que a Bíblia fala. E o Senhor, Moisés, vai então a Arão e fala para ele: eu, Senhor, falei que iria me achegar a quem se achegasse a mim e glorificaria o meu nome através daqueles que se achegassem a mim. E Arão fica calado, porque, claro, ele está chateado, eram os filhos dele. Apesar deles terem tido o ensinamento e sabiam que era errado fazer algo diferente daquilo que o Senhor ordenara, e até porque, assim, o Senhor, ele dava detalhes daquilo que ele queria e como deveria ser feito e de que maneira era para fazer todos os tipos de ofertas, né? E eles, aquelas pessoas, tinham uma grande responsabilidade, porque eram eles que levavam para o Senhor os sacrifícios do povo. Eles tinham toda a orientação, mas ainda assim eram filhos de Arão, e aí então ele não responde nada. E aí Moisés fala para ele, para os outros dois filhos de Arão, que é Eleazar e Tamar, que eles não poderão entrar no luto igual era o costume. Eles não poderiam rasgar as vestes deles e nem descobrir a cabeça deles, para que a congregação não ficasse indignada. Então, assim, era uma responsabilidade que eles tinham como sacerdotes naquele momento, e o povo naquela hora não poderia ter indignação de falar: poxa, Deus fulminou os filhos de Arão e que em algum momento eles ofertaram ao Senhor e eles foram bons, enfim. Eles precisavam até que se lamentassem. O povo de Israel, a congregação, tinha autorização de se lamentar, mas eles tinham que se lamentar por eles não terem obedecido ao Senhor. Então, aqui é a primeira pausa que eu quero fazer aqui. As nossas atitudes refletem nas pessoas que estão à nossa volta. Então eu preciso entender em algumas coisas que nós passamos, que não foi porque o Senhor é mau e punidor, né? É porque, na verdade, nós não obedecemos ao Senhor e sofremos a consequência disso. Então, não é porque Deus é ruim. Então, quando nós passamos pelos nossos processos, nós refletimos o agir de Deus para aqueles que estão perto de nós. Então, nós precisamos tomar essa atenção para nós não nos perdermos em relação àquilo que nós representamos. E eles eram sacerdotes, eles tinham uma posição onde as pessoas se espelhavam e confiavam neles. Então, eles realmente precisariam ter uma atenção muito maior naquilo que faziam. Na sequência desse capítulo também, Moisés fala para os filhos de Arão, que sobraram, e também para Arão, que eles não poderiam tomar nem vinho, nem outro tipo de bebida forte, porque eles estavam ali aos olhos do povo, né? Então, as pessoas precisavam confiar que quando eles estariam entregando os sacrifícios, eles sabiam o que eles estavam fazendo. Então, que não era para ter diante deles nenhum tipo de bebida forte. Amém? Na sequência também, o Senhor vai explicando o que ele espera que o povo venha comer ou não comer, e começa a explicar que aquilo para Deus é imundo ou não é imundo. Então, que eles podem tocar ou que eles não podem tocar. Lembra que nós falamos até no finalzinho de Êxodo, que o Senhor, ele coloca regras difíceis, regras pesadas até para aquele povo, mas nós não podemos esquecer que era uma multidão de pessoas, era literalmente uma multidão de pessoas, e eram pessoas que tinham um coração duro. Então, ou as regras eram firmes, ou eles se perderiam entre eles. Então, quando o Senhor vai lá e estabelece essas regras difíceis,
difíceis aos nossos olhos, nós precisamos entender em que contexto que elas estavam sendo impostas, porque ou era assim ou aquelas pessoas se perdiam. Então, ali em relação à alimentação, o Senhor dá uma série de regras do que eles podem ou não comer. Então, do que é em relação ao oceano, eles podem comer todos os animais que têm escamas e barbatanas, mas não podem comer aqueles que são como répteis, fora da terra e até próximos do mar, né, próximos da água também, que eles não podem comer os animais que têm a unha fendida, que eles não podem comer os animais que ruminam, enfim, são uma série de regras ali. E assim, na verdade, desde sempre o Senhor fala de obediência. Então aquele povo tinha ali algumas regras, muitas regras até, mas essa necessidade de regras tanto, eu acredito que seja até para que o Senhor pudesse colocar diante deles o conhecimento do que era ou não obedecer. E no caso deles, eles precisavam ser, entre aspas aqui, treinados em obedecer, porque eles não tinham esse costume. Então o Senhor fala para eles, explica a eles ali tudo que tem que ser feito em relação a isso. Na sequência desse capítulo também, o Senhor fala sobre as mulheres que têm filhos, né, que parem, né, que tenha o nascimento ali de seus filhos. Se esses filhos nascessem varão, homens, essa mulher era separada por 7 dias e depois ela ficava 33 dias como imunda mesmo. Ela não podia ir no templo, ela não poderia se misturar e tocar em nada que era santo. E se fosse uma filha mulher, esse tempo ele era dobrado. Então não era mais 33 dias, eram 66 dias. Irmãos, eu não sei ou não entendo muitas coisas a respeito, por exemplo, disso, né? Porque o filho homem ou a filha mulher, enfim. Mas naquele momento o Senhor colocava o homem, e na verdade ele coloca até hoje, o homem como sacerdote, como principal da casa. E também entendo que isso era necessário, porque ou as pessoas obedeciam a alguém, ou elas não obedeceriam a ninguém, né? Porque elas não tinham o costume de serem submissas, né, a ninguém, nem a mesmo Deus. Por isso que o Senhor foi tão severo ali com a família de Arão, inclusive. Então, nesse momento, a punição para as mulheres, né, a separação delas era muito mais dura quando era uma filha mulher, por conta de talvez tudo que a mulher acarretaria naquele momento para aquelas pessoas. Mas tem uma coisa que me chama a atenção, que quando a mulher ela volta, né, depois que ela tem a sua filha ou o seu filho, e que ela vai oferecer uma oferta ao Senhor, para que ela então seja colocada como uma oferta de expiação dos seus pecados, ali, uma de purificação, o Senhor também detalha ali de que forma que ela precisa fazer essa oferta. Levar um animal, e essa oferta seria para a expiação de seus pecados, e então também para que ela pudesse voltar ali para o convívio da comunidade, enfim. E o Senhor, ele fala que tá escrito isso na Bíblia, que se ela não tivesse recursos financeiros mesmo, né, para que ela oferecesse aquele animal, então ela ofereceria ali rolinhas, né, passarinhos, vamos pensar assim, que é para que todos possam entender. Então, o que eu quero dizer com isso e que me chamou a atenção, não seria por conta de falta de condição financeira que alguém não poderia chegar diante de Deus e falar, olha, eu estou com os meus pecados ou eu estou imunda porque eu não tenho condições de fazer uma oferta ao Senhor. Não, o Senhor em tudo, ele dava estratégia, inclusive nesse sentido. Se você não tem de uma forma, você pode fazer de outra, mas o importante é que você coloque isso diante de mim, que faça assim uma oferta, que coloque, entenda a importância de fazer essa oferta ao Senhor. Então isso também é para os dias de hoje. Muitas vezes nós vemos pessoas fazendo ofertas, né, até mais para frente, quando nós falarmos da oferta da viúva lá na frente, nós vamos poder falar um pouquinho mais sobre isso, que tem pessoas que dão coisas imensas a Deus, e outras que dão uma moedinha. E para o Senhor isso não tem importância. O importante para Deus é saber que daquilo que você tem, você oferece para o Senhor, porque você confia que Ele é Deus para sim, ali no caso,
fazer a expiação dos pecados dessa mulher, como também para limpar a vida dela, como também para limpar a nossa, como também para nos dar uma oportunidade, como também para nos curar das nossas mágoas, como também para nos curar dos nossos pecados, enfim, para que o Senhor possa fazer da nossa vida uma vida diferente, que nós possamos nos entregar e Ele com toda certeza vai devolver em amor tudo aquilo que Ele tem e que Ele é muito maior do que qualquer oferta que nós possamos vir a fazer. Amém? Fico hoje por aqui e amanhã nós voltamos ainda com a sequência de Levítico 13, 14 e 15. Fiquem todos na paz do Senhor. Amém.